Dá um sorriso, né? Tá vendo aí? Tá. Bom dia a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Isaac. Oi, Isaac, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. A gente acompanhou a chegada do Humberto, o Guarani apresentando uma reação, uma nova postura, né? Um time vertical, um time com muita entrega dentro de campo e tal, e nós fomos para Ribeirão Preto acompanhar um Guarani, nós vimos um comportamento completamente diferente do time dentro de campo, né? É possível, como atleta, identificar para a gente os principais motivos dessa, digamos, oscilação, mas dessa queda de rendimento, principalmente dessa queda de vibração dentro de campo que a gente acompanhou nessa partida? Boa tarde, tudo bem? Então, cara, futebol é muito complexo, né? Porque a gente veio de 2 jogos muito bons, assim como você disse, de entrega e tudo mais. E assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista do grupo, não faltou entrega, não faltou dedicação. Eu acho que cada jogo tem sua história, não é querendo colocar desculpa, a gente até falou internamente isso, mas o campo acabou nos prejudicando muito, porque nosso time é um time que joga mais apoiado, então a gente precisa um pouco de um campo um pouco melhor. Sabemos que não é desculpa, né? Nós pecamos em outros aspectos, mas é o que a gente sempre fala, futebol, cada jogo tem sua história. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, fazer um bom jogo, as coisas não encaixaram, mas é isso. Infelizmente ou felizmente, né, passou a aprender com os erros que foram cometidos no jogo e trabalhar em cima disso para poder no sábado voltar com o nível que a gente teve nos outros 2 jogos, né? Tudo bem, Isaac? Antônio Lupe, Rádio CBN. Você voltou ao time titular do Guarani naquele empate com a Chapecoense em 3-3, inclusive marcou um dos gols do Guarani. Depois você engatou uma sequência no time titular, só que o Isaac não voltou a balançar as redes. O que aconteceu? É uma mudança de posicionamento sua com esse esquema tático que o Humberto e até o Pivete vinha colocando em prática nos últimos dias de trabalho dele aqui no Guarani? E se você também tem essa cobrança de chegar mais perto, de pisar na área, de ser mais participativo no ataque para você voltar a fazer os gols? Claro, eu acho que todo atleta, né, principalmente ele do meio para frente, a gente tem essa cobrança em querer fazer gols, dar assistências, mas assim, conforme você disse, nesses últimos jogos eu tenho atuado mais no meio, uma posição ali um pouco diferente do que eu vinha fazendo, mas que eu estou habituado, que eu joguei bastante, né, ali com o próprio Pivete, eu joguei alguns jogos. E assim, cara, eu me cobro, sim, mas eu tento levar da maneira mais tranquila. Eu acho que o importante é a gente tá bem, o time vencendo. Eu sempre vou procurar ajudar de alguma forma. Nos jogos contra o Mirassol, Vitória, até o próprio último jogo contra o Botafogo, acabei não participando das jogadas dos gols ou dos gols, mas eu pude ajudar mais em questão defensiva, marcando, que é uma coisa que o Humberto, quando chegou, ele nos cobrou bastante nessa questão de a gente marcar mais e tudo mais. Então, eu tenho ajudado nessa questão. Claro que eu quero também ajudar, né, fazendo gols, dando assistências, fazendo as jogadas. Mas, assim, eu tenho uma cobrança, mas é algo bem leve também, que eu acho que o principal é o Guarani, né? O principal é a gente poder sair vencedor, a gente jogar bem. Eu me preocupo mais em jogar bem do que propriamente em só fazer o gol. Teve jogos que às vezes a gente faz o gol e não joga tão bem. Então é algo que eu acho que sai naturalmente também. Conforme vai jogando bem, o gol uma hora ou outra vai sair. E se Deus quiser, nos próximos jogos aí, vai sair esse gol, assistência, ou o Guarani vencendo é o que importa também. Isaac, bom dia. Até dentro do que você comentava aí, né, exercendo essa função de meia, né, e aí você tem jogado a maioria dos jogos com a dupla de Matheus, né, o Bueno e o Barbosa, que ficaram fora em Ribeirão Preto, vão retornar para esse jogo. Queria que você comentasse, né, como é que funciona essa dinâmica de meio campo do Guarani com a presença desses 2 volantes com você, né, formando esse trio de meio. Sim, eles não puderam jogar, mas é como o professor Humberto fala, né, ele dá o trabalho igual para todos, para que todos tenham as mesmas movimentações, saibam o que fazer, né, dentro de campo. Então, infelizmente, eles não puderam jogar, mas quem entrou no lugar também
deu o seu melhor, né? E assim, cara, o Matheus eu já joguei com ele no Vasco, né? Então a gente já se conhece um pouco, e o Bueno eu pude conhecer aqui, mas são grandes jogadores, admiro muito o futebol dos dois, e são jogadores que, ao meu ver, eles encaixam bem, né, com o meu estilo de jogo, que é um jogo mais de aproximação. Não só os dois, né? Como eu falei, os dois que entraram. Enfim, a gente tem muitos volantes, não vou citar nomes para não ser injusto. Mas é isso, cara. Acho que a gente ali no meio de campo é uma função difícil, né? Que a gente tem que muitas vezes ditar o jogo ali, controlar. Então a gente tenta fazer da melhor forma possível e de acordo com a estratégia, né? De cada jogo. Então o professor Humberto deixa a gente bem à vontade e dá bem mastigado o que a gente tem que fazer. Então isso facilita muito o jogo ali. Ô, Isaac, a gente vai pegando os pontos, né, da sua resposta, e a pergunta já vem à mente de imediato, né? Você acabou de falar na resposta do Lupe que você jogou numa função um pouco diferente, né? Vinha jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, dando mais opção ali, né, de verticalidade até pela esquerda, e hoje o Isaac faz a 10, faz o armador do time, né? Lógico, o jogador, principalmente de meio para frente, quer jogar perto do gol, quer fazer gol sempre, né? Como você mesmo falou que o gol vai sair, se Deus quiser vai sair logo. O Isaac, ele se sente mais à vontade jogando um pouco mais recuado, armando o time, ou você pessoalmente gosta mais de jogar mais aberto, mais próximo ali do campo de ataque, mais próximo do lado esquerdo do campo? Então, é até bom essa pergunta, porque eu assim sempre me vi como um jogador de meio de campo, né? Eu fiz minha base toda minha base toda não, né? Cheguei no sub-20 no Grêmio e subi no profissional lá, então lá eu só atuava de meio ou fazia um falso 9, né? E eu sempre me vi assim, e quem mudou um pouco isso em mim foi até o Mosner, ano passado, que ele conversou comigo e falou: Isaac, eu tô pensando em colocar você de beirada, só que assim, você não vai ser um beirada, porque a gente tinha o Giovani no meio na época, e aí eu quero que você venha mais por dentro para fazer superioridade, né? Porque eu sei que você é um meia, só que eu vou te cobrar a questão defensiva, você vai ter que se sacrificar um pouco mais nessa questão. E eu falei: não, tranquilo, professor, estou para ajudar e tudo, né? E acabou que ano passado deu muito certo, a gente acabou encaixando o time e eu me adaptei à função. Só que eu acho que, assim, eu até falo assim, que tem dois tipos, né, ao meu ponto de vista, de beirada, de extremo, não sei como que cada um fala de um jeito. Tem o velocista, né, que faz essa função, e tem o que taticamente faz, e muitas vezes eu fazia essa função um pouco diferente, né, porque eu jogava mais por dentro, então eu virava praticamente um meia. A minha questão era mais na questão de marcação e tudo mais. Só que assim, hoje eu não tenho uma preferência, eu sou bem tranquilo, se o professor falar para eu jogar aberto ou jogar no meio, eu faço tranquilamente. Hoje eu me vejo pronto para jogar ali nas duas. Só que eu acho que muda um pouco essa questão, né, de estar mais próximo da área, mais próximo do gol. Muitas vezes a gente vai buscar a bola para fazer as jogadas, às vezes a gente está longe da área. Mas eu acho que é tudo adaptação. E como eu disse anteriormente, a gente está aqui para poder ajudar o Guarani, poder ajudar o professor também, no que ele pedir, no que ele precisar. A gente está ali para poder ajudar realmente, né? Então eu não tenho uma preferência, muito pelo contrário, eu me vejo jogando nas duas, tanto como meia, como aberto pelo lado esquerdo. Claro que eu não vai querer me cobrar a velocidade, não sou um cara velocista, né? Então eu acho que vai muito também desse feeling, né? Quer me botar ali de beirada, mas acho que saber usar minhas características ali, né? Assim como quando eu jogo no meio também, eles saber, né, o que pode, né, de cada atleta, que é uma coisa que o professor Humberto sabe muito bem, ele nos conhece, está nos conhecendo cada vez mais e nos deixa muito à vontade. Então, costumo falar que eu estou aqui para ajudar, aonde precisar a gente joga ali. Ô, Isaac, depois do treino, o Humberto Lousa foi conversar com a gente lá, né? Disse que o time que treinou hoje é o que vai para o jogo sábado. E aí vai ter uma estreia, né? O Ian, que é super jovem, né? 17 anos, vai fazer o primeiro jogo dele como profissional, substituindo o Diogo Matheus. Queria que você comentasse como é que tem sido o trabalho de vocês, que são jogadores, né, com mais bagagem, para fazer com que o Ian se sinta à vontade no time, né, para essa estreia. E aproveitando o gancho também, o que você espera do time de forma geral
para o jogo de sábado, aqui diante de um adversário que não vence há 8 rodadas? Falando do time, eu acho que o que podem esperar é muita garra, muita vontade, né? Que eu acho que nunca faltou para nós. Às vezes as coisas não acontecem no jogo, ou nos jogos, né? Alguns jogos, mas não é por falta de vontade, por nada disso, é que às vezes realmente não encaixa. Então, sábado a gente correr muito e fazer dar certo. E quanto ao Ian, cara, o Ian é um menino muito bom jogador mesmo. Com o pessoal que eu tenho mais intimidade, eu falo, ele é um cara assim que, pô, nos treinamentos, é um menino muito bom mesmo, é bem acima da média. Não só ele, como tem o Rafa também, que fez já alguns jogos, o próprio Titi, tem muitos jogadores aqui que, cara, são novos e assim, são acima da média e o nosso papel é a gente poder dar um apoio para eles, né? Porque a gente sabe como é também estrear, tem a questão emocional e tudo mais. Só que ele é um menino que nos mostrou muita personalidade, né? E tô torcendo muito para ele fazer um grande jogo, porque ele merece. É um menino trabalhador e espero que ele faça um grande jogo e ele pode contar com a gente que a gente vai dar toda a força do mundo para ele poder fazer a estreia aí, a melhor estreia uma estreia que ele nem imaginou, que seja muito bom mesmo para ele, porque é um menino muito bom, assim, que todo mundo gosta, é unânime no grupo, menino na dele, trabalha, ele ouve todo mundo. Então, ele é um menino que eu torço muito. Não só ele, tem o Rafa também, que eu converso bastante, que é um menino que ouve, que é tranquilo. O Titi, que também já jogou, né, mas que é novo também, que é muito bom jogador. E eu acho que é isso, acho que não me fugiu nenhum, mas tô torcendo aí para não só o Ian, como os outros que vierem, poder, né, deslanchar aí bem e para ajudar o Guarani também. Está encerrada a entrevista do atleta Isaac. Eu? Valeu, Antônio. Tamo junto. Valeu.